Um dos grandes equívocos de inúmeros pais é estimularem demasiadamente seus filhos, desde pequenos. O excesso de estimulação leva a um predomínio, a um domínio unilateral do raciocínio. Quando os pais alimentam ou superalimentam seus filhos com saberes precoces para a idade, quando consideram seus filhos mais inteligentes que os demais, ficam elogiando-os o tempo todo, enchendo a bola dos filhos, como se diz, isso os leva a um egocentrismo precoce. A mente é estimulada em demasia. E depois, quando chega a fase da adolescência, que é aquele período da vida onde a criatura humana, onde o ser humano pode despertar espiritualmente, esse despertar não acontece, porque a mente superestimulada amarra o espírito, o acorrenta, de tal modo que o íntimo nas profundezas não pode ser percebido pelo adolescente. E assim ele entra na vida adulta completamente despreparado, no piloto automático apenas, por mais inteligente que seja. Porque nós temos que compreender que inteligência não tem nada a ver com espiritualidade, com desenvolvimento espiritual. Uma pessoa extremamente inteligente, segundo os padrões dos dias atuais, pode ter dentro de si um espírito adormecido. Pode ser uma pessoa retrógrada espiritualmente, atrasada espiritualmente, onde apenas o raciocínio trabalha, onde apenas o cabeção trabalha, onde apenas o intelecto executa funções programadas e pré-programadas. Então, essa mania de inúmeros pais de estimularem demasiadamente seus filhos, querendo apressar tudo, querendo saltar fases da vida, querendo preparar os filhos para a vida por meio de saberes que ainda não são apropriados para a infância, isso gera problemas para o resto da vida. Depois, uma criança dessas terá dificuldade mais tarde para despertar, terá uma grande dificuldade para se conhecer. Porque o ser humano não se conhece através daquilo que está no raciocínio, por meio desse conhecimento mundano. Isso é apenas um armazenamento de informações que são ali recolhidas na mente humana e fica por ali, fica por aí. O espírito, por sua vez, o verdadeiro eu, é algo mais profundo. Está ali no núcleo do ser humano, é o núcleo do ser humano. E o espírito, por si só, precisa de dentro para fora imprimir as suas marcas no plexo solar aqui, através da intuição. Isso depois chega ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Mas essas crianças hiperestimuladas estão apenas no cérebro frontal, sem essa conexão com o íntimo por meio do cerebelo e do plexo solar. Então, cada fase da vida precisa ser vivenciada. A infância no tempo da infância, a adolescência no tempo da adolescência, a vida adulta no tempo da vida adulta, e a vida e o período da terceira idade, ou da velhice, ou disso que alguns chamam a melhor idade, precisa ser vivenciado na sua época. O ser humano passa por fases, o ser humano passa por diferentes períodos, para que em cada período adquira aquilo que precisa adquirir para que possa se desenvolver num todo, na totalidade, passando pelas fases da vida. Então esses pais apressados que superestimulam seus filhos os abarrotam com informações desnecessárias, que não são lá muito coniventes para a vida, para o desenvolvimento espiritual, não são saberes frutíferos.
Pais vaidosos querendo tornar seus filhos mais inteligentes do que os filhos dos outros, acabam soterrando-os, enterrando o espírito, né? E isso depois, mais tarde, se vinga, porque uma criatura humana que é programada assim artificialmente desde a infância, depois não consegue conexão com o seu verdadeiro íntimo, com o seu espírito. Uma pessoa assim se torna estranha para si mesma, por mais inteligente que seja. Não que eu esteja aqui criticando a inteligência. O raciocínio, no seu devido lugar, para as funções a ele atribuídas, ótimo, excelente, faz parte. Mas o ser humano não é o seu raciocínio. O raciocínio é apenas um instrumento que precisa ser usado pelo Espírito. Se alguém quiser compreender o que eu estou falando aqui, leia a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. Ali foi muito bem explicado pelo autor da mensagem do Graal toda essa interação, todo esse encadeamento que precisa existir entre o raciocínio, o cerebelo, o plexo solar, a intuição, como isso funciona, né? E esses pais que querem que seus filhos sejam mais inteligentes que os demais, que superalimentam os filhos com um excesso de informações, acabam tornando-os lentos espiritualmente, imóveis espiritualmente. Esse excesso de mente gera um enclausuramento do ser humano. Ele fica apenas na mente, apenas no raciocínio, desconhecendo a sua vida interior. E é nessa vida interior que está o verdadeiro eu. E o ser humano somente pode ser ele mesmo se de dentro para fora o espírito imprime as suas marcas, as suas impressões, a sua vontade no plexo solar, através da intuição. Assim o ser humano se torna um conhecedor de si mesmo. Então hoje os pais andam bastante vaidosos, ou de um lado pais completamente negligentes que nem estão aí para seus filhos, e daí a internet educa os filhos, ou a rua educa os filhos, os maus exemplos educam os filhos. De um lado, os pais negligentes, que não estão nem aí. E do outro lado, esses pais vaidosos que superalimentam os seus filhos por meio de um excesso de estímulos artificiais, o que acaba gerando um predomínio unilateral do raciocínio. E crianças assim, mais tarde, na vida adulta, terão dificuldades para despertar, porque o cérebro frontal ele é estimulado em demasia. Ele cria amarras, ele cria um acorrentamento que não permite ao ser humano depois identificar a sua vida interior. Não que não seja possível identificar a vida interior, mas quanto mais uma criança é superalimentada por meio de estímulos equivocados, maiores dificuldades terá mais tarde para despertar. Isso não quer dizer que seja impossível despertar. A vida sempre fornece possibilidades. Mas o problema também é que muitas dessas crianças superestimuladas também são espíritos da mesma espécie que os seus pais vaidosos. Porque daí entra a questão depois de ser vaidoso ou não. Mesmo uma criança que foi superestimulada, mas que tem uma certa modéstia e uma humildade, tem possibilidades maiores de despertar. A humildade, a modéstia são essenciais para poder despertar, porque pessoas arrogantes e prepotentes não despertam espiritualmente. Ali o cérebro vaidoso comanda tudo. E nesse excesso de cérebro há uma diminuição da vida interior e da vida espiritual. Então esse é o problema dessa humanidade materialista e vaidosa, constituída por pessoas que não têm a modéstia e a humildade
como uma forma de ser, de agir, de interagir com os demais e consigo próprio. O ser humano precisa da humildade e da modéstia para se compreender, para ouvir o que vem de dentro. Os vaidosos não ouvem o que vem de dentro, mas apenas o que vem do cabeção e as impressões externas que afetam o cabeção. Então, esse é um problema. A mania de hiperestimular as crianças. Elas se tornam unilaterais, nem chegam a ser crianças, se tornam pequenos adultos completamente desfocados e descolados da vida real, através de uma existência artificial e artificialista que objetiva apenas uma sobreposição frente aos demais. O que muitos pais querem é sobrepor os seus filhos aos demais, como se fossem os mais inteligentes, os mais espertos, o que por sua vez gera um acorrentamento interior. E isso pode ser observado muito bem nas crianças dos dias atuais, em muitas delas. Ou a negligência total dos pais que não estão nem aí. Daí os filhos são educados, educados pela internet, pela rua, pelos falsos exemplos que não agregam nada à vida de um ser humano. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!